Que Deus nos abençoe, nos guarde e nos mantenha sempre em sua paz. Quando, acredito, qualquer um de nós fazemos uma leitura de uma obra literária, e que seja esta obra espírita ou não, que nos envolva na sua temática, acredito que a partir de dado momento, principalmente se é uma obra muito cativante, nós comecemos a nos sentir parte do contexto, a fazer parte daquela história e até mesmo, quanto mais envolvido estamos, a vivenciar as emoções, os sentimentos que ali estão agregados àquela vivência. Essa é a finalidade, é o objetivo que o autor busca. E fazendo uma análise de como nós reagimos e como nós ficamos nestes momentos, nós podemos perceber em um dado instante que aquela situação, aquele contexto, faz parte também, nós fazemos parte também, porque é relacionado às nossas vidas. É algum assunto, é alguma questão que nos toca de alguma maneira. Porque o autor vai se basear em fatos da própria vida real de cada um de nós. Como também nas obras espíritas, na maioria, nós vamos ter, são as realizações, os acontecimentos, as situações em que ficaram envolvidas os personagens, realmente em suas vidas. E nós tomamos decisões, principalmente quando a situação às vezes fica um pouco difícil, de como as pessoas devem se comportar, como devem reagir, como deveriam fazer para que a situação se resolvesse melhor. E às vezes, antes mesmo de perceber o fim que a trama vai tomar, se é uma telenovela ou qualquer que seja, ou um livro que comecemos a ler, nós já queremos adiantar o final. Às vezes a situação fica um pouco complicada, o comportamento de algum personagem não muito adequado, e nós queremos mudar aquilo de maneira que o final se torne o nosso final. A cada dia nós escrevemos uma página no livro de nossas vidas. A cada instante nós colocamos um novo texto nesta obra. E hoje aqui, juntos, nós estamos gravando mais um capítulo de luzes nesta história, que todos nós temos a alegria de viver. Participar de um ambiente igual a este, estar aqui, é um compromisso que nós estamos fazendo com a própria consciência e reafirmando algo que já se realizou em um outro ambiente, no plano espiritual. Quando estávamos em escolas preparatórias para reencarnar, e lá, estimulados pela vivência daqueles que passaram por tudo que nós hoje passamos, e até muito piores situações, a vir à Terra, a participar em família, em grupos como este, que se tornam nossas verdadeiras famílias também, para crescer, para evoluir. Por isso, Deus abençoe a família, Deus abençoe o lar espírita, a escola, a casa, que nos permite fazer com que esses valores se multipliquem e cresçam em cada um de nós. Mas quando nós vamos definir família, a palavra em si, a etimologia dela vem do grego antigo, do termo famulus. Fazia parte de uma concepção em que as famílias, os grupos que se reuniam em determinado ambiente, traziam para junto de si também os seus servidores. Famulus, aquele que serve. E agregavam a este grupo como pertencentes àquela família. E foi agregando-se esse valor continuadamente ao longo da história, até tornar-se pelos laços da consanguinidade que nós vemos hoje. Mas será que família poderia ficar definida simplesmente no aspecto da consanguinidade? É o que hoje nós vamos ver. Nós vamos trabalhar um pouco mais essa questão. E quais seriam os vínculos? Quais seriam os laços que nos colocam mais próximos uns dos outros? Que fazem com que nós possamos fazer parte, num contexto maior, de uma família universal. Fazendo um estudo do que seria consanguineamente a família, o que nós definiríamos, se caso o nosso amigo aqui mais uma vez quiser trabalhar, se nós formos definir consanguineamente
pelos laços de proximidade, o que é a família, nós vamos esbarrar nos parentes, na parentela. Muita gente até diz, né? Se parente fosse bom, se vendia na feira a preço de banana. E é algo que nós não vemos tão fácil. É raro dizer alguém que realmente goste dos seus parentes. Por quê? Cada família, cada grupo tem uma diversidade de caracteres. Cada pessoa tem um ponto difícil de tratar. Cada pessoa tem um ponto, um aspecto valioso, valoroso, que é apreciável por todos. Mas nós normalmente, por um olhar muito crítico, nós valorizamos apenas o lado difícil. Mas acredite-se, todos nós podemos conviver juntos e é a finalidade com que a divindade nos coloca na Terra. Parentela, cadinho de lutas por vezes acerbas que devemos diluir, em que devemos diluir as imperfeições dos sentimentos, fundindo-os na liga divina do amor para a eternidade. O que seria um cadinho? O cadinho é aquele instrumento, aquele recipiente onde se fundem os metais para poder, através do fogo, do calor, estes derretendo, você adquirir um novo material. Então o cadinho, a parentela já, o benfeitor Emmanuel já está colocando para nós que a convivência de um grupo de pessoas em determinado ambiente já vai ser justamente este instrumento, capaz de proporcionar condições para nós diluirmos o quê? As imperfeições que todos nós as temos, dos nossos sentimentos. O egoísmo, a vaidade, o ciúme, o orgulho, e por aí vai. Podemos fazer uma lista. Fundindo-os na liga divina do amor. A liga é aquela componente quando nós queremos fazer determinado processo de usinagem, ou confeccionar uma substância, algo mais material mais forte, nós podemos fazer ligas, colocar diferentes produtos para que se possa tornar mais forte ou até mais fraco. Se é algum material muito rígido, nós podemos fazer uma liga, um ferro com cobre ou algo assim, um estanho, para que ele se torne mais maleável, mais moldável. Se é um material muito frágil, nós podemos fazer uma liga de material mais duro para que ele se torne rígido. Agora, quando as imperfeições que nós temos precisam ser fundidas nesse nosso interagir diário, elas têm que ter algo que faça com que elas se diluam em benefício de todos, trazendo um benefício para todos. E essa liga, como se fosse aquele tempero que todo chefe de cozinha coloca assim, que nós perguntamos, tem algo diferente nessa comida assim que eu não sei definir? Essa lasanha, espero que não tenha lasanha hoje, senão depois vão me criticar. Essa lasanha tem queijo, tem macarrão, tem isso, tem aquilo, mas tem algo diferente aqui que tem um saborzinho que eu não consigo identificar. Aí aquele cozinheiro assim um pouco mais exaltado, né, na sua capacidade, mas esse é o segredinho, né, que a gente coloca no final. A liga do amor é isso. É aquele tempero, é aquele componente que vai fazer com que nós possamos perceber melhor o que tem uns nos outros, para desenvolver este amor verdadeiro para a eternidade. E o que seria então a família? Família constituiria os símbolos dos laços eternos do amor. Quando nós conseguimos realmente nos vincular, amarmos-nos verdadeiramente, aproximarmos-nos de uma maneira fraterna, solidária, nós criamos estes vínculos. Mas o laço, ele não é um nó. O laço, na definição do dicionário, ele é um nó que se desfaz facilmente. Quando nós fazemos um laço, um sapato ou algo para amarrar o cabelo, indiferente o que seja, ele pode ser desfeito facilmente, porque ele precisa muitas das vezes ampliar-se. No nosso círculo familiar nós começamos a conviver às vezes com poucas pessoas, mas vão se agregando elementos àqueles grupos e nós precisamos começar a abraçar um grupo maior. A família em si reduzida são os primeiros passos, conviver bem dentro desses grupos que Deus nos permite para poder aprender valores menores. À medida que ampliamos, nós vamos ter a capacidade de conviver como as famílias italianas, que é aquela que chega todo mundo, a mama abraça, pode ser até o cachorro do vizinho, e recebe com todo amor, com todo afeto. Esse é o ponto que nós temos que buscar trabalhar. Não considerarmos os santos, o Silva,
os morais, ou o que quer que seja, como a única família. O universo não é nem o planeta Terra, nem o país Brasil ou Estados Unidos. É o universo, é o nosso lar. E tudo que exista, animal, vegetal, é parte da nossa família. Por isso, família não seria parentela. Olha essa puxada de orelha que o Emmanuel dá. Quando nós ficamos muito apegados em sobrenomes, a questão de consanguinidade, a família não seria parentela, mas a parentela converter-se-ia mais tarde nas santas expressões de família. Então, os primeiros testes nós estamos realizando para crescermos na família universal. E na definição dos domínios da mediunidade de André Luiz, é a reunião de almas em processo de evolução, reajuste e aperfeiçoamento. É um laboratório de experiências reparadoras. Olha que maravilha essa definição. É escola de aprendizagem e redenção. Joana de Ângeles no SOS Família. Eu adoro muito a definição de escola. Quando fala-se do centro espírita, qualquer ambiente, quando vem, talvez por essa afinidade de gostar muito de estudar, de estar sempre buscando conhecer um pouco mais de algum assunto, adoro. Porque, na verdade, se nós formos olhar a família como uma escola, quais os principais elementos que nós vamos ter numa escola? Tirando os funcionários, assim, da faxina, da manutenção, que tem ali. Para que se exista uma escola, nós temos que ter dois elementos principais: o professor e o aluno. Dentro da família, em qualquer situação que nós estejamos envolvidos, nós somos, ora, professores e ora nós somos alunos. O parente difícil, aquela pessoa intratável muitas das vezes, que nos põe a paciência à prova e que nos tira realmente do sério, que nos agita e faz com que nós percamos o equilíbrio, ele é um professor de paciência. E nós podemos ser, para eles também, um bom aluno, demonstrando a capacidade de suportar. Também podemos ser professores deles quando somos capazes de educá-los com a nossa paciência a que eles não se comportem daquela maneira. Então, toda situação diferente com marido, esposa, filho, ou o que quer que seja, sogra, que às vezes acontece muito, que aconteça que traga atritos, ao buscarmos olhar não a situação, a pessoa, a minha sogra é intratável, busquei por acaso, viu, pessoal? Não quer dizer que toda sogra seja assim. Eu amo minha sogra. Ela lá no Brasil e eu aqui. E agora ficou melhor ainda. Nós sempre nos demos muito bem, eu e ela. Nunca teve nenhum atrito. E agora eu acredito que nós não vamos ter nunca mais nenhum tipo de problema. Porque ela desencarnou, então ficou mais fácil. Mas eu a amo, adoro. Foi sempre uma ótima pessoa, cuidou de mim muito bem, apesar do pouco tempo que nós convivemos, né? Já 13 anos aqui nos Estados Unidos. Ela desencarnou já faz uns 2 anos. Mas aconteceu algo bem curioso outro dia, só abrindo aqui um parênteses. A minha esposa, estava chegando o Dia das Mães, e ela estava um pouco assim, melancólica, porque fica assim. Pai e mãe, principalmente, representam figuras muito importantes para nós. E ela triste, já na proximidade do Dia das Mães, eu sentindo aquela tristeza nela, eu falei, olha, não te preocupa, porque quando chegar o Dia das Mães, já que você não tem a tua mãe para ligar, liga para mim, primeiro conversa com ela lá 1 hora, porque minha mãe gosta de conversar. Conversa com ela 1 hora, 2 horas, fica à vontade, eu te empresto ela. Você pode usar e abusar. Ela falou, não, você sabe por que eu estou muito emotiva esses dias? Eu falei, não imagino. Porque eu tive um sonho com a minha mãe. Eu falei, olha que maravilha, para nós espíritos, acreditamos na capacidade do espírito desdobrar-se durante o sono físico e entrar em contato com aqueles que já estão no plano espiritual, os familiares. Principalmente se tratando de mãe, de pai, quando esse vínculo é tão forte e o amor realmente verdadeiro, é mais provável de acontecer. E aquilo me deixou contente e feliz. Falei, como que foi? Ela falou, você acredita que ela não falou nada? Eu não consegui perceber nada que minha mãe me falou. Ela só me olhava e sorria. E eu tentava, falava, mãe, como você está? E como a senhora isso, aquilo, e o que eu posso fazer pela senhora? E ela só sorria. E ela com um vestido branco muito lindo.
Falei, geralmente esse vestido branco aí é um traje característico dos espíritos no plano espiritual. Mas então, o que mais que a sua mãe fez? Eu me lembro que ela se aproximou aqui na nossa casa, de nós, no nosso quarto, eu tentando conversar com ela e não conseguia. E depois que eu me cansei e vi que não tinha resultado nenhum aquilo, me acalmei, ela foi se aproximando de nós. E ela veio perto de você, se abaixou, te deu um beijo. E eu fiquei olhando aquilo. E ela pegou e foi embora. Eu falei, qual o problema? Ela falou, mas como a minha mãe vai em você, te dá um beijo, vai embora e não vem em mim, que sou filha dela, não fala nada, não me dá um abraço, nem nada. Eu falei, com certeza sua mãe, de certa forma, estava querendo trazer alguma mensagem aí, implícita, né? Para que você percebesse, cuidasse melhor de mim, tivesse paciência comigo. Aí ela não comprou o argumento, não. Ela falou, eu vou esperar ter um outro sonho, que eu acho que ela deve ser por causa da desencarnação tão recente, ela não consegue falar muito bem. Então ela falou assim, vou esperar que aí eu vou ter essa resposta como verdadeira. Mas eu acredito que seja, porque eu oro todos os dias por ela. Sim, todos os dias. Na questão 980 do Livro dos Espíritos, nós vamos ter: o laço de simpatia que une os espíritos da mesma ordem constitui para eles fonte de felicidade. Esse vínculo que une os espíritos de determinado nível, determinado grupo, é um motivo de felicidade para eles? Ter esse contato uns com os outros e estarem tão próximos? Os espíritos entre os quais a recíproca simpatia para o bem encontram na sua união os maiores gozos. Olha que maravilha. Quando nós somos simpáticos naquilo que desejamos, principalmente em quê? E essencialmente no amor. Porque se nós não temos o amor para nos vincular, essa liga, nós temos o egoísmo. O egoísmo não aproxima, ele só distancia. Formam no mundo inteiramente espiritual famílias pela identidade de sentimentos, é óbvio, consistindo nisto a felicidade espiritual, do mesmo modo que no vosso mundo vos grupais em categorias e experimentais certo prazer quando vos achais reunidos. É muito curioso. Nós vamos olhar a analogia de como as pessoas e os grupos se reúnem, basta nós percebermos em uma festa. Na festa de fim de ano que nós realizamos, na festa de trabalhadores que nós realizamos um outro dia, nós estávamos observando como era o comportamento das pessoas. E quando se fez um círculo dentro do ambiente que nós estávamos ali reunidos, ficaram agrupados assim em determinadas regiões da sala. Observem isso, viu? Quando vocês tiverem uma reunião aqui. As pessoas que são geralmente os casais ali, que tem mais tempo de casado, os solteirinhos vão ficando para o outro lado, as pessoas de uma certa idade, é o que nós chamamos a melhor idade, né? A terceira idade, vai colocando-se ali pela identidade do que conversar e tudo. E por último ficou os adolescentes, os jovens, porque eles sempre são os últimos a chegar e querem ser os primeiros a sair, né? E as cadeiras lá todas já colocadas, eles chegaram e um grupo de 6, 7 ficaram se perguntando, não tem mais cadeira, tio? E tinha realmente espaço, mas alterados assim, alternados, eles teriam que sentar separado. Tio, arruma pra gente um lugarzinho que a gente pode ficar juntinho. Eu achei aquilo tão bonitinho e fiquei imaginando que estavam preparando, né, o tema da palestra, como que é essa identidade dos seres em determinadas fases. Para que eles ficassem juntos, eles precisavam até dessa proximidade física para se sentir parte do grupo. Os espíritos, nós também gostamos de estar junto daqueles que gostam de nós. Isso é uma alegria para qualquer um. Os verdadeiros laços de família, então, nós podemos definir como não sendo os da consanguinidade, mas os da comunhão de sentimentos e de pensamentos, a simpatia. No Evangelho segundo o Espiritismo, o espírito reencarnado vem para evoluir e superar conflitos, ajustar-se ao linha doméstico num longo curso de amor fraternal. Qual seria, então, se nós tivéssemos um relacionamento, um esgarçamento que fosse desses laços? Se eles não existissem, esses vínculos entre nós? E representar em relação às famílias uma recrudescência do egoísmo. Olha que terrível que seria.
Primeiro, nas manifestações que nós começamos em grupos, na primitividade, pela necessidade de sobrevivência, temos que estar juntos para mantenimento da vida. Depois, pelo próprio condicionamento, o hábito de estar junto e o conforto, o aprimoramento, a defesa, o conforto, a necessidade de defender-se depois, para executar-se o progresso, e aí vai indo, até nós percebermos que realmente precisamos uns dos outros. Hoje em dia, o mundo, principalmente de 30 anos para cá, 20 anos, a globalização tem mais que mostrado isso. Nós somos seres interdependentes o tempo todo. Nós não conseguimos estar mais em nenhum ambiente sem praticamente termos a luz elétrica, o aquecimento. Gostaria muito das pessoas que falam que são totalmente independentes de estar em um dia frio como esse, sem condições de ter um aquecimento, às vezes uma luz elétrica, um próprio aquecedor, um gás ali, tão providencial à mão para aquecer o chuveiro, tomar aquele banho quentinho, poder lavar o cabelo. Tudo isso nós estamos dependendo de pessoas que estão, às vezes, até agora trabalhando lá fora, no frio, fazendo reparos e o mantenimento. Então nós somos interdependentes realmente um dos outros. E recrudescer, o que seria? Recrudescer é quando nós temos um mal, uma gripe, por exemplo. E a gripe nós tomamos aquelas garrafadas de rodoviária, que lá em Minas nós temos muito lá em frente à rodoviária. Você passa, e eu fiz essa promessa a mim mesmo, apesar de não gostar de fazer promessa por ser espíritas, né? Mas eu falei que vou chegar e vou analisar a fórmula daquelas garrafadas e vou começar a comercializar melhor aquilo, talvez até exportar, trazer para cá. Por quê? É um produto mágico. Você passa em frente àquelas bancas, cura mulher que saiu de casa, marido que está devendo muito, falta de dinheiro, falta de trabalho, unha encravada, cura de tudo. Seja o mal que você tiver, aquelas garrafadas curam. Então, às vezes a pessoa tem uma gripe, um mal-estar, ao invés de procurar um médico, especialista, que vai gastar às vezes um pouco mais e medicar-se corretamente, vai tomar a bendita da garrafada. E toma aquele monte de coisa, algum efeito tem que produzir, isso é óbvio. E se sente um pouco melhor. Mas na verdade, às vezes até é o psicológico que atua. Mas ali está o vírus ainda, incubado, está recrudescido, preparado para recrudescer, para voltar. Quando ele volta, aquela recrudescência, volta pior. Aí nos derruba. O egoísmo existe em nós, queiramos ou não, justamente partindo do princípio das nossas primeiras experiências como espíritos em nossa evolução. A necessidade, o instinto de conservação e a sobrevivência, cuidarmos de nós, pensarmos em nós para o mantenimento da nossa própria vida. Com a segurança, o desenvolvimento da intelectualidade, da razão principalmente, e da fé, acreditar em um ser superior que cuida de todos nós carinhosamente e que tudo provê para o nosso bem, nós vamos ficando mais seguros e nos permitindo o quê? Abraçar outros seres. Quanto mais nós desenvolvemos esse potencial de racionalidade e fé, nós conseguimos abarcar mais. Quanto menos nós os temos, mais nós vamos pensar somente em nós, mais egoístas. E viver num mundo assim seria terrível. Por isso que os espíritos falam que esses laços são importantes, para que o egoísmo que existe em nós ainda, permanece de certa forma latente em nós, em alguns mais e outros menos, não volte com toda a força. Se para formar uma família nós precisamos não ser apenas um ser, nós precisamos de quê? No mínimo, para começar, a conviver com alguém, uma outra pessoa. E qual a melhor maneira de começarmos muitas das vezes isso? Um casamento? Seria, verdade? E quando nós partimos para o casamento, nós vamos ver que a maioria dos casamentos, em se tratando de família, é do tipo provacional ou expiatório. Alguém aqui está vivendo uma situação dessa? Casamento provacional ou expiatório? Sim. Normal. Natural. Por quê? Provar que nós somos capazes de passar por aquelas situações que nos desafiam. Expiar, quando nós não conseguimos passar em outras vivências que tivemos, temos que retornar e reajustar perante aquele grupo ou a própria vida os erros que nós acabamos cometendo. Aí raríssimos são os que têm a verdadeira afinidade.
aquele casamento de almas, assim como Allan Kardec e uma Amélie Gabrielle Goudet, que vêm para se interagir de tal forma que se auxiliam mutuamente, e quando você para, não que as almas gêmeas, no contexto de uma completar a outra, ser a parte, né, que complete a outra para se tornar uma, existe, não. São dois seres que têm tanta afinidade e se complementam tão bem que juntos eles parecem ser um. A capacidade, a simpatia, a ideologia deles, os pensamentos, é praticamente um só. E é bonito quando nós vemos as pessoas, um casal que tem esse vínculo de afeto e essa proximidade tão grande. Mas eu acredito que seja raro. Então vamos nos contentar com os provacionais. Talvez não estejamos no expiatório. Já é um bom passo. Já é um bom passo. Quase sempre recebemos como cônjuge quem muito prejudicamos no passado. Aí vai um reconforto, hein? Vai um reconforto muito grande, não vai? Às vezes nós nos perguntamos assim: o que eu fiz para merecer esse traste aqui em casa? Tá aí a resposta. Acabou de encontrar. O que eu fiz para merecer uma criatura dessa, meu Deus, arrebentando a minha conta de cartão? Tá aí a resposta. Você acabou de encontrar. Quase sempre, para mim, se tirar o quase, fica muito próximo de algo que nós vamos responder logo. Nós temos vínculos, sim, meus irmãos, uns com os outros, do passado e de comprometimentos. E quanto mais nos prejudicamos uns aos outros, mais próximos vamos ficando. O amor nos aproxima, é verdade, para auxiliar. Mas os desafetos também nos colocam muito próximos. Marido e mulher, pai e mãe, filhos, tudo isso não é simplesmente o acaso trabalhando em nossas vidas. Existe um planejamento muito sério atrás disso. Importante finalidade do casamento, além da procriação dos filhos, né? Crescer e multiplicar-os. Transformar as aversões em amizade, se possível, em amor. Eu achei muito bonito isso que foi trazido aqui por Joana de Anjos, porque isso é do livro SOS Família. Porque a transformar aversões em amizade, ela já não foi direta dizer em amor. Porque é muito difícil. É muito raro, às vezes, nós conseguimos, com alguém que nós temos uma diferença, uma indiferença muito grande, transformar aquilo logo em um afeto tão grande que nós denominemos amor. Mas que se torne uma amizade. O que é uma amizade? É a capacidade de gostar de alguém, de querer auxiliar e lhe querer bem. O amor vai mais além. O amor, nós renunciamos a nós próprios em qualquer questão em benefício do outro, sem aquele sentimento de exigir algo em troca. E quando nós conseguimos atingir esse patamar, aí sim, esse é o patamar que Deus quer de todos nós em relação a qualquer um. O mundo já vai ter transformado. Nós vamos chegar lá? Vamos. Está longe, pouco distante? Não muito. Vai demorar alguns milhões de anos, talvez. Mas nós vamos chegar. Não vamos ter pressa. Já temos bilhões de anos reencarnando para aprender o que nós chegamos até aqui. Para aprender um pouco mais não vai demorar muito, não. Já está para ir, para acontecer. Crises na vida conjugal. Alguém passa por crise aqui de vez em quando? Quase todos os casais passam por momentos difíceis, verdadeiras crises, na maioria das vezes passageiras, graças a Deus, né? Causas variadas. Problemas financeiros, isso não afeta muito casal nenhum, não. Ninguém fica. Quando a Lírio Cerqueira Filho fala em seus estudos a respeito de crises, ele fala que o casal ele tem opções nos momentos em que eles estão passando por dificuldades. Eles podem buscar o mal menor ou o mal maior, ou resolver a situação de maneira amorosa. O mal menor seria nós buscarmos um entendimento de certa forma que não fique o desafeto, a raiva, a animosidade entre um e outro. Conseguir, às vezes, até mesmo um afastamento se necessário, mas mantendo-se vínculos de amizade. O mal maior é aquele quando já é insuportável a convivência, e isso não vale só para casais, vale em qualquer grupo, em qualquer relacionamento, que nós temos que nos afastar, mas já nos afastamos com aquele ódio, com aquela raiva, com aquele desejo de aniquilamento até um do outro. Esse é o mal maior. E a maneira de resolvermos fraternalmente pelo amor, que é a mais recomendada, que o Cristo nos traz,
buscarmos um entendimento de maneira a suportar a situação para que ambos possam crescer e tirar o melhor proveito. Questões financeiras afetam qualquer casal, qualquer família. É o desafio do mundo material. Nós precisamos do dinheiro, das questões econômicas para desempenharmos o nosso dia a dia, aquilo que nós temos que comprar, prover para nós mesmos e para a família, depende financeiramente do dinheiro. Mas às vezes se torna muito sério. E certo dia eu estava trabalhando numa casa, que eu faço trabalhos de pintura, e são trabalhos que envolvem-se a garantia de 1 ano. Então depois que o imóvel já é entregue à pessoa, que nós terminamos, 1 ano depois retorna-se a pessoa que faz a massa, porque saem alguns buraquinhos que chamam-se nail palms, que são os pregos, às vezes a casa esquenta, esfria, e aquilo, muito ou pouco, tem que ser arrumado, dá-se uma massa corrida, e nós vimos na pintura no final e pintamos. Então depois de 1 ano, as casas já estão habitadas, famílias já estão ali convivendo, os elementos já estão participando daquele ambiente. Então eu tenho a alegria de praticamente todos os dias, quase, a conviver 3, 4 horas, às vezes até um dia inteiro, com diferentes famílias. Diferentes países, diferentes culturas, diferentes formas. Porque aparentemente família é um tipo só, mas é uma diversidade tremenda. Existe um meio termo assim que nós conseguimos perceber. E outro dia, trabalhando em uma casa, em um casal jovem, 20 e poucos anos, os dois porto-riquenhos, vivendo aqui nos Estados Unidos, ela com formação acadêmica, com bacharelado em ciências, ele um motorista de caminhão. Entrei na casa, tinha tudo o serviço para ser feito, estava ali trabalhando tranquilo, e num dado momento eu percebi que os dois estavam aquela situação meio que desconfortável ali dentro do ambiente da casa. Eles parece que queriam conversar e tinha alguém atrapalhando. Imaginem quem, né? Então eu percebi que num dado momento eles entraram para o quarto e eu escutei um zum, zum, zum lá dentro, mas não deu para perceber muita coisa e nem foi essa a finalidade que nós queríamos. E eles saíram logo. E o clima, a vibração não estava muito boa. Eu precisava de subir numa plataforma mais ou menos dessa altura e tinha esse piso de madeira e colocar a escada, mas a posição ficava muito insegura. Eu pedi a ele que detesse a escada para que ficasse melhor para que eu subisse, pelo menos até atingir o topo da plataforma. Subi, ele fez com boa vontade, estava lá trabalhando e tudo, e de repente a esposa dele o chama na cozinha para que eles possam continuar a conversa que eles haviam começado no quarto. Eu falei, oh meu Deus, né? Tanta hora para continuar a conversa logo agora, comigo aqui no alto, né? Se esses dois começam uma briga muito séria aí, como é que eu vou sair correndo? Não tinha nenhuma janela para poder pular. E não foi o que aconteceu. As questões financeiras, recém-comprado o imóvel, 1 ano, estavam ficando apertadas as finanças deles. E os dois tendo que se ajustar, fazer com o salário de 1 render para 2, porque ela havia perdido um trabalho, estava buscando outro, estava afetando sobremaneira o relacionamento dos dois. E eles ali começaram não só nessa questão, mas envolver outras características do casal de comportamento. Ah, porque você cuida do seu dinheiro como se fosse só seu, isso é egoísmo, porque agora nós somos um casal, o nosso dinheiro tem que ser compartilhado. Ah, mas se você estivesse trabalhando, você não estaria colocando o seu dinheiro na minha conta também, você iria estar com a sua conta e eu com a minha, você gastando com o que você quisesse. E você não acha, pintor? Eu? Me deixem pintar aqui, por favor, é o meu trabalho. A minha opinião vale pouco. E continuar. E você é muito imaturo, que você é muito criança. Quando você vai falar para os nossos amigos em relação ao que nós já conseguimos, nem conquistamos, você diz sempre meu, minha, nunca nosso. E tudo que eu vou falar, eu falo nosso. Isso é uma meninice, isso é uma infantilidade. Não é, pintor? Eu falei, meu Deus, né? Se eu me pedisse para envolver nessa situação, eu não estaria tão no meio. E os dois foram esquentando ali os argumentos um com o outro, e eu fazendo o meu trabalho, até que eu terminei o que tinha que fazer, e pedi a ele o auxílio para que pudesse descer. Só que os dois já estavam tão envolvidos ali naquele debate, né, amoroso e caloroso, que ele nem escutou, e nem ela, que eu estava pedindo para descer. Na verdade, eu queria ir embora logo. E eu tive que ficar lá em cima, que eu já estava até com medo de insistir, que eu falei, vai sobrar para mim, né? Quem mete a colher na briga de marido e mulher que leva, às vezes, essas consequências.
E num dado instante, aqueles dois ali esquentando e eu participando das discussões, hora a favor de um, hora a favor de outro, e estava assim, estava aquilo, aquilo outro. Aí me lembrei de uma situação que foi contada por um amigo, que um sábio, certa vez, um casal chegou para ele, e a mulher reclamou do marido, e o aprendiz dele, né, o assistente do sábio, olhando as atitudes dele para aprender, o seu discípulo. E quando a mulher terminou de reclamar do marido, falou aquele monte de coisas, virou para o sábio: o senhor não acha que eu tenho razão? Ele falou: sim, minha filha, você tem toda a razão. E veio o marido, chega e fala para o sábio, e fala, e termina de falar: e o senhor não acha que eu tenho razão? Eu estou falando: sim, meu filho, você tem toda a razão. E sai ali o outro também. O discípulo vendo aquilo fala: mas o senhor chega a mulher, fala aquele monte de coisa, o senhor fala que ela tem razão. Chega o outro, fala que ele tem razão. O senhor fala que ele tem razão também. Afinal de contas, o que o senhor quer dizer com isso, né? Onde o senhor quer chegar, né? Não está errado fazer assim, não? O que é que está acontecendo aqui? Aí o sábio vira para ele: mas sabe que você tem toda a razão? Ele não queria se comprometer. E eu já estava quase chegando nesse ponto. Um perguntasse, outro perguntasse, falava: sabe que você tem razão? Você também tem razão. Então todos os dois estão corretos. Mas aí descemos ali, achamos a oportunidade. E ele, no momento que ela se afastou um pouquinho, chegou para mim e falou: você é casado? Eu falei: sou. E como que é? Você já tem quanto tempo de casado? Eu falei: eu tenho praticamente 20 anos que eu estou com a minha companheira. Rapaz, aquilo para ele foi como assim: nossa, mas você aguentou 20 anos já? Eu falei: olha, estou feliz, graças a Deus, espero a gente continuar aí por mais um bom tempo. Ele falou: eu não sei se eu vou conseguir caminhar com a minha esposa não, tá difícil. 1 ano e pouco de casado, a gente recém adquiriu essa casa, já deu para ver que para compartilhar tá complicado. E se não for para ser um casal, para ficar nessas brigas o tempo todo, não vai dar certo. Falei assim: é normal, é natural em certo ponto, quando nós começamos a conviver, até nós ajustarmos as arestas que cada um tem, a ter esses entrechoques. Depois, com o tempo, vai ajustando um pouquinho, aí vai ficando mais fácil de se entender, vai sendo menos pontas para poder espetar um ao outro. Mas no início é assim mesmo. Importante é que vocês dialoguem sempre, sem agressão, sem correr o risco de partir para um extremo um com o outro. Conversar, deixe um falar, coloque seus argumentos, ela se abre, você também. Ali trabalhando um pouco os dois no atendimento fraterno, né? E ele vira para mim e diz assim: eu não sei, eu acho que não vai dar. Eu falei: sabe o que vai melhorar um pouco mais? Quando vier filhos. Os filhos, quando as pontas diminuem, vai ficando mais fácil esse atrito, o relacionamento, o filho vira como que uma graxa no meio do casal. Ele é como um óleo que lubrifica ali. Aí na hora desses desentendimentos, desses desajustes, é o filho que está ali, o amor, aquele afeto que nós temos, carinho por aquele ser, faz com que o casal se mantenha em condições de continuar caminhando. Ele falou: eu não sei. Está complicado, eu acho que eu não vou aguentar não. Falei: rapaz, mantenha, tenha calma, né? Se garanta, você com paciência, que vai dar certo. E ela estava lá dentro escutando tudo que a gente estava falando. E aquilo, ela saiu de lá assim, com o olho derramando, né? Água em prantos. E falou: pois é, né, senhor? O senhor falando isso daí para ele, e eu já não sabia mais, porque na verdade eu peço desculpas porque estou nos te envolvendo nessa situação, uma pessoa totalmente desconhecida. E é vergonhoso isso. Mas nós estamos no limite quase de separação. E eu estou desesperada, porque como que nós vamos fazer, eu agora, principalmente que eu fiquei sabendo que estou grávida, se nós nos separarmos? Aquilo, ele recebeu a notícia que ia ser pai naquele momento, né? Para ele foi um choque, para mim muito mais. Pô, mas que maneira de dar uma notícia que vai ser pai, né? Tanta coisa para a gente discutir aqui agora. Eu até faria um atendimento fraterno ali com os dois. Falei: você está grávida? Ele falou: sim. Aí ele já tomou conta do assunto. Mas por que você não me falou nada? Ela falou: eu estava com medo da sua reação. Porque agora, principalmente, não vai ter condições durante um certo tempo de eu trabalhar, porque aonde que eu vou conseguir um trabalho, eles sabendo que eu estou grávida, é mais complicado, pode-se conseguir, mas é mais difícil. E os seus comportamentos e as suas atitudes me deixaram inseguras, com medo do que possa vir e acontecer. E eu já estava insegura, agora eu fiquei mais ainda. E ele foi, se ajoelhou nos pés dela e pediu desculpa por todo o comportamento que ele fez.
Eu naquele momento ali, os dois chorando, olhava para um, olhava para o outro, ele abraçando, beijando a barriga dela, pedindo perdão. Eu chorei também. Eu não tenho o que fazer aqui, né? Já terminei meu trabalho, deixa eu chorar. E agradeci a Deus por demais por vivenciar aquele momento. Porque em casa eu estava passando um certo momento também, em família. E olhava assim e afirmava aquela situação para eles, mas automaticamente afirmando para mim mesmo. Porque nós temos atritos. A família espírita também tem, meus irmãos. Sabe por quê? Porque entra no círculo isso aqui, ó, processo obsessivo. Nós espíritas, principalmente dirigentes, trabalhadores espíritas, somos alvos de obsessores. Qualquer família é. Ali naquele momento, com certeza podia-se ter um grupo de espíritos que queria desfazer aquela união por conta daquele espírito reencarnante que estava vindo entre aqueles dois. Um espírito, quem sabe, de um ser que iria vinculá-los mais ainda nas questões que eles precisavam. Se eles já estavam se desajustando antes da gravidez, era um mau sinal. Porque normalmente é só love durante um bom tempo, não é verdade? Só amor, tudo é amor quando nós casamos. É uma lua de mel quase que eterna. As questões começam depois dos filhos, que vêm os desafios. E eles já estavam se desafiando antes. Então, que peçamos a Deus que nessas situações possa Deus nos proteger sempre. Dificuldade de relacionar são as mais comuns. Então, os sinais de alerta que nós podemos ter são esses: silêncios injustificáveis, tédio, ira disfarçada, perda de gosto de conversar, irritabilidade constante. Olha, tudo isso envolvia aquele lar naqueles momentos. Desinteresse pelos problemas do outro, falta de intercâmbio de opiniões, atritos contínuos. Tudo é sinal de alerta. Agressão. Chegou nesse nível aqui, por favor, não chegue. Conversem. Cristo mesmo falou: pela dureza dos vossos corações, Moisés até permitiu o divórcio, né? A lei divina nos convida a amar, a suportar, a nos entender. Joana de Ângeles, o Espiritismo, a doutrina, os bons espíritos, nos recomendam um afastamento. Em último caso, quando houver a possibilidade de agressão e de até mesmo causarmos o óbito do companheiro. Se chegou nesse nível, afaste. Porque aí o comprometimento vai ser muito maior e o resgate vai ser muito mais difícil. Então, no lar nós vamos precisar de quê? Concessão, ceder bastante, tolerância, ter muita paciência, fraternidade e renúncia. Renunciar sempre, esse é o argumento maior que nós podemos ter para suportar qualquer situação. Aí nós vamos ter a coragem de um cidadão como esse aqui. 6. Eu achei tão linda essa foto, tão cativante. Porque as pessoas têm me questionado muito: vocês não vão ter outro filho, não? Vocês não vão ter outro, não? Ficar só em um, né? Eu falei: eu estou pensando, né? Vamos esperar um pouco mais. E quando eu vi essa imagem, me estimulou bastante. Nossa, se ele tem coragem de ter 6, por que eu não vou ter mais um? Né? Aí eu fiquei calculando assim, imaginando: 6 bebês. São 6 crianças que vão fazer número 1 e número 2. Então, número 1, umas 4 vezes por dia. Número 2, aí também umas 3, 4 vezes. São, no mínimo, umas 6 fraldas por dia no início. 5 a 6 fraldas. São 6, 30. Vai ficar um expert em trocar fralda, né? É 2 mãos ali, ó, trocando fralda, passa um, é a linha de montagem de fralda, né? Passa o outro, passa, pá. Mãe joga tal, passa para frente. Aí depois mamadeira, 6 mamadeiras. Quantas mamadeiras num dia? Eu já até me esqueci. 3, 2 em 2 horas? 3 em 3 horas? Nossa, coloca aí umas 8 mamadeiras por dia, vezes 6, 48. Me deu um desânimo. Eu falei: eu vou cuidar bem da minha filha, vou fazer ela ficar um espírito que vala por 6. Vai ser palestrante, trabalhadora de casa espírita, ficar 24 horas trabalhando só na doutrina espírita. O pessoal não comprou esse argumento meu não, nem minha esposa. Não me lembro de nenhuma necessidade da infância tão grande quanto a necessidade de proteção de um pai. Aqui nós vemos essa cena, com, né, o conforto, o carinho, o afeto que o pai está tendo ali. Claro que exausto, depois de fazer tanta mamadeira e trocar tanta fralda, ele está apagado, né? E as crianças sentindo-se bem, confortáveis, seguras. Mas é uma afirmação tão verdadeira de Freud, que
que eu vi a história dessa menina. Talvez alguns de vocês já tenham visto. Ela esteve na Oprah Winfrey. A Jaqueline Saburido, ela é uma hispana de Guatemala. E ela passou por uma situação muito difícil. Passa ainda por uma situação muito difícil. Ela estava no país dela e sempre teve a pretensão de vir para aqui estudar, aprimorar o seu inglês e terminar a faculdade. Filha de uma família até bem de condições financeiras no país dela, veio para os Estados Unidos e aqui estava estudando, intenções de namorar, casar-se, fazer família, tudo que nós almejamos. Como mulher, encontrar seu príncipe encantado para fazer a família perfeita. E se fosse um sapo, quem sabe transformá-lo em príncipe. Mas aí a vida tem os seus caminhos e tem os seus ensinamentos para a pessoa, para o espírito e para os que estão à sua volta, em torno dele. E Jaqueline, um dia voltando com um grupo de amigas de uma festa, não estavam embriagadas, estavam simplesmente retornando para os seus alojamentos. Um outro veículo que estava em direção contrária cruza a pista, atravessa o canteiro central e atinge de frente, bem no momento em que elas passavam, o carro delas. 2 pessoas faleceram e Jaqueline ficou presa nas ferragens. O fogo consumia o carro e eles não conseguiam retirá-la. Então foi consumindo o corpo dela ainda em vida, até que eles conseguiram resgatá-la, mais de 60%, 70% praticamente do seu corpo queimado. Então essa jovem sofreu em apenas alguns instantes uma transformação dramática em sua vida. Linda como é, um veículo dirigido por um jovem escolar, também de faculdade, praticante de esportes, havia se embriagado, atravessou o canteiro central e a atingiu. A sua vida se transformou até ela se tornar essa pessoa. Para qualquer família, para qualquer pai, para qualquer mãe, olhar a transformação nesse sentido é algo devastador. Mas ela, dando uma entrevista à Oprah Winfrey, ela trouxe algo tão bonito. Primeiro, que ela perdoava aquele que havia causado esse dano a ela. Porque ela disse o seguinte, e foi muito bonito: ninguém em sã consciência jamais teria condições de querer fazer o que ele fez. Uma ocasião da vida, Deus assim o permitiu porque assim tinha que ser. E, com certeza, ele não teve praticamente nenhum arranhão, um jovem bonito. A consciência desse jovem entrevistado no presídio, que ele já estava há mais de 3 anos, por conta do que ele causou, vendo essa jovem tão linda ter se transformado dessa maneira, fisicamente, deixava-o macerado. A mãe dela estava no auditório e veio pedir desculpas por ele e que pudesse ela, de alguma maneira, continuar fazendo o trabalho que ela estava fazendo, que era não mostrar mais talvez a beleza exterior que ela possuía, mas a interior, a alma iluminada que ela era, transformando vidas, dando coragem a pessoas para suportar situações parecidas. E ela falou, tudo isso eu só consegui porque eu tive um apoio da minha família. Os meus familiares foram muito importantes. O amor que eles me deram, o carinho, o afeto, o suporte foi essencial para que eu pudesse passar por esse momento. Sem eles eu não conseguiria. Ela chegava a dizer que o pai aproximava-se dela às vezes e falava, você tem 5 minutos. E ela falava, para quê, pai? Para você reclamar e falar do que você quiser. Xingar e blasfemar, você tem 5 minutos. Depois disso, você não tem direito. A cada dia ele dava a ela esses 5 minutos. Ela disse que no início ela utilizava algum certo tempo e depois aquilo, ela já não sentia-se tão bem quando começava e já procurava mudar. E até que num dado momento ela foi percebendo que não tinha vontade nenhuma de fazer. Muito pelo contrário, ela utilizava aqueles 5 minutos com o pai para agradecer. Principalmente por ter condições ainda de estar viva. Se Deus permitiu, para que ela continuasse trabalhando e promovendo o bem em benefício de alguém, que não dela mesma. Com o apoio deste pai, principalmente, que veio para os Estados Unidos e acompanhou todo o processo dela de recuperação até onde ela chegou,
é que ela foi capaz de realizar. Então aí que nós vamos ver o quanto representa essa figura para qualquer pessoa. Mas se não seja só o pai, hoje no mundo que nós vivemos, os pais se transformam às vezes em mãe, eu falo que são os pães, né? É o pai que vira mãe ou a mãe que vira pai. Porque hoje nós temos que fazer essa comunhão de posições. Porque a vida se nos exige e é um trabalho que nós precisamos fazer para crescer também. A mãe participou mais distante um pouco, mais próximo dela mesmo, ali acompanhando, mas foi o pai. Então foi muito bonito, né? E ela teve o que? Amparo e suporte por parte da família. Você nem sempre terás o que deseja, mas enquanto estiveres ajudando aos outros, encontrarás os recursos de que precisas. Assim é a vida. Assim Deus nos quer, amparando-nos e ajudando-nos. A muleta ampara, mas ela não faz o trabalho de locomoção, nós temos que nos mover. Enquanto precisamos dela, ela nos sustenta. Quando não mais necessitamos, podemos deixá-la de lado para que outra a utilize. Nós temos pessoas em nossas vidas que são verdadeiras muletas, em as quais nós podemos nos apoiar e sentirmos capazes de continuar caminhando. Porque a vida parece que está todo o tempo querendo nos derrubar. Mas não, a vida está todo o tempo nos convidando a crescer. Deus quer de nós evolução sempre e amor entre os seus filhos. Às vezes nós nos perguntamos assim, se Deus é tão bom, por que Ele permite que algo tão difícil, tão ruim aconteça em minha vida? Ele permite porque Ele nos ama. Porque com certeza aquela situação sempre vai estar nos trazendo algo para que nós possamos crescer. Às vezes, o marido ou a esposa difícil é o compromisso que nós assumimos no passado em equívocos, em erros que nós comprometemos com aquela pessoa e acabamos tendo que ressarcir de outras formas agora. Muitas das vezes é aquele companheiro no hospital que nós vamos visitar e às vezes nem entendemos por que gostamos tanto daquela pessoa e vamos todos os fins de semana vê-la e parece que ela já faz parte de nós, da nossa família. Quem sabe ali não esteja também o nosso familiar que conviveu conosco em outros dias e que esteja recebendo de nós aquele aconchego nesse momento. Então que nós olhemos assim, como irmãos, convivendo juntos, aprendendo juntos, e que se queiramos realmente praticar e exercitar isso, que seja no ambiente espírita, mas principalmente no mundo, na escola da vida, que é o melhor ambiente que nós podemos crescer e evoluir sempre. Que Deus nos abençoe.